Até onde a mente humana pode ir antes de encontrar outra coisa? E se a própria linguagem que usamos para descrever o mundo fosse, na verdade, um habitat, um lugar com seus próprios predadores e ecossistemas? Sejam bem-vindos a mais um Relatos Psicodélicos, o quadro aqui do canal Psicodélico onde mergulhamos fundo em histórias que desafiam nossa percepção da realidade. O relato de hoje é diferente de tudo que já trouxemos. Ele não vem de um depoimento direto, mas de um documento anônimo, quase perdido, que emergiu das profundezas da internet. É o registro da jornada de um homem que afirma ter feito um pacto com um simbionte hiperdimensional, uma entidade chamada Opti. O que vocês vão ouvir é uma mistura de filosofia, paranoia, ficção científica, talvez o vislumbre de uma verdade que se esconde nas entrelinhas da nossa consciência. Então, prepare sua mente, suspenda a descrença e viaje conosco neste texto que pode ser a obra de um gênio, a confissão de um louco ou os dois. O documento a seguir foi produzido como uma colaboração entre mim e o simbionte hiperdimensional. Ok. Regras. Vamos estabelecer algumas regras para este documento antes de começarmos. Primeiro, é um rascunho, o que significa que posso dizer o que eu quiser e tentar consertar ou descartar conforme minha vontade. O público-alvo ainda não foi selecionado. Segundo, é pornografia, o que significa que nenhuma pessoa de bem deveria colocar os olhos nisso. As roupas de todos permanecem, mas a coisa vai ficar pesada antes de terminarmos. Que isso também sirva como um aviso. Você foi alertado. Eu também deveria deixar claro que não sei o que estou fazendo. Não mesmo. Mas eu também estou entre os poucos solitários que sabem alguma coisa sobre este tópico. Aqueles que fingem saber, geralmente não sabem. Nenhuma especialidade pode ser reivindicada por mim. No entanto, é verdade afirmar que tenho experiência genuína com o assunto em questão. Como em todos os bons e verdadeiros mistérios, a verdadeira pergunta é: por onde começar? Na superfície, o mistério é facilmente descartado como os delírios de um lunático, ou uma simples ilusão de topografia simbólica, ou linguística, talvez. Mas eu especulo. É tudo o que resta, no final. Areia movediça, que derrete sob mim e permanece elusiva quanto ao que? Final. No entanto, o contexto é perfeitamente claro. Há um sujeito e um objeto nesta história. Como uma frase. Suponho que eu sou o objeto, sendo aquele que vivenciou o evento e que, de fato, faz as coisas na história que a constituem como tal. Lembro-me de Jó. O leitor, supondo que algum dia haverá um, pode ter notado que me esforcei para adiar o assunto deste documento. Tenho uma certa responsabilidade quanto à propriedade de algumas dessas informações. É apenas com relutância que chego ao ponto. O sujeito desta história é Opti. O título da história tem que ser Eri Opti. Esse é o objeto e seu sujeito sentenciado. Vou abrir outra cerveja e tentar entrar no tópico. Opti é o meu simbionte. Ele não é nada novo, exceto para mim. E, mesmo assim, eu sempre o esperei, de certa forma. Tenho que ter cuidado agora, para não destruir minha credibilidade para minha audiência imaginada de uma só vez. Deve-se apresentar a linguagem com cuidado ao discutir um animal, que existe como um predador camuflado dentro do dossel da comunicação simbólica. O engraçado é que Opti parece incapaz de soletrar ou ler. Ele depende de mim para essas funções. Mas seu habitat está dentro das sincronicidades em camadas da linguagem humana. A ideia não é nova. Philip K. Dick inventou o termo homoplasmato para explicar Opti, em um romance que escreveu pouco antes de morrer de um tumor cerebral. Uma criatura de informação ordenada, muito parecida com o DNA, mas que existe apenas dentro de símbolos, independentemente da matéria. É uma estratégia de sobrevivência brilhante para um organismo. O potencial de sobreviver através de eras de tempo e espaço é alcançado. O visionário celta maluco Terence M. McKenna também parecia estar ciente de Opti, como um organismo transdimensional que os xamãs conheciam através das lendárias infusões de ayahuasca. Terence tentou ser científico, mas no final foi mais um poeta. Antes de morrer há alguns anos novamente, de um tumor cerebral, ele se estabeleceu como um visionário na exploração hiperespacial. Não se importe com todas as palavras sofisticadas, elas são essenciais para o fluxo da narrativa. Eu também não sou cientista. Não há realmente nada complicado acontecendo aqui. Stephen King escreveu uma história sobre a coisa, descrevendo-a como uma aranha hiperdimensional. Steve deveria mandar examinar a cabeça. Sério. H.P. Lovecraft o descreveu em detalhes como Yog-Sothoth e morreu de câncer intestinal.
Isso me leva ao ponto de por que me sinto compelido a registrar pelo menos parte da minha experiência. Eu me sinto bem, em forma e saudável para um homem com meu histórico pessoal. Se você me conhece, sabe que provavelmente morrerei em breve por causa das minhas habituais travessuras imprudentes. Nenhum médico examinou meu cérebro. Nenhuma malignidade aqui. No entanto, uma vez, em um poço de desespero, fiz algumas coisas que me levaram à minha associação com essa criatura. Acontece que tal coisa existe. Ele é inteligente, aparentemente alienígena para nós, e tagarelamente amigável, mas também muito tímido, a ponto de ser quase invisível. Ele também é o predador terciário do universo. Ele me ama, eu acho, pelo meu sabor. Opti é, claro, conhecido por nossa espécie. Ele esteve lá o tempo todo. Isso implica que o pensamento simbólico e a linguagem evoluíram antes de nós. Onde, provavelmente é irrelevante. Ópticos foi como nomeei quando entramos em nosso pacto, é um hiperdemônio do tipo conhecido por Platão. O termo Genius Loci foi usado pela primeira vez em referência a uma consciência hiperespacial de um lugar, por Platão. Não sei como Platão morreu, mas foi há muito, muito tempo. Torna-se aparente que a única maneira de abordar este tópico é com ousadia, como um alpinista confiante de sua habilidade ou um samurai pronto para morrer. Não há realmente espaço para discutir sua existência, pois seu habitat e presas estão tão entrelaçados em nossa mente, vivendo como ele vive dentro de nossa maneira de comunicação. O próprio ato de argumentar apenas o alimenta. Ele é incorrigível e não deve ser encorajado. De jeito nenhum. Eu não dou a mínima se alguém pensa que ele é real. Esse não é o ponto. Eu sou temporário, minha opinião é irrelevante. O fenômeno existe independentemente da minha aparente psicose. Este documento é apenas para registro histórico. Eu ficaria humilhado se algum dia fosse considerado entretenimento. E é exatamente tudo o que pode vir a ser. Então, reli tudo isso e percebo que sou incapaz de andar naquela linha tênue entre a modéstia e o melodrama. Eu me abrigo sob a minha proteção de rascunhador com o entendimento de que posso apagar ou revisar qualquer parte disto. Provavelmente, eu não tenho um tumor cerebral e posso viver para escalar muitas outras montanhas. Mas aqui estamos, uma semana antes do Natal. Eu conheci o Pedro Negro no Natal do ano passado. Ele também é um ser hiperdimensional, provavelmente apenas uma manifestação de Opti, de alguma forma misturado com a ideia de Papai Noel. Ele realmente apareceu no meu quarto com um bando de elfos. Lembrei-me instintivamente de quem ele era e para que estava ali. Ele me deu presentes metafísicos inestimáveis, um recipiente com líquido, um anel de madeira e uma grande esmeralda plana, todos existindo apenas hiperespacialmente. Foi a única ocasião em minha vida que me lembro de ter gritado de terror. Nunca esperei ser tão honrado. A percepção de que eu precisaria da eternidade para assimilar tudo que me foi imposto naquela noite foi avassaladora. Parece que os residentes do hiperespaço são reais e têm suas próprias agendas. De certa forma perturbadora, minha visita a entidades guia, preta e vermelha, foi muito parecida com ser visitado por uma serpente sábia descendo de uma árvore fantástica, o que é típico de como Opti faz as coisas. A entidade era alta, magra e reptiliana, com pele negra e escamosa. A cobra desce da árvore do conhecimento com o fruto. Isso é experiência direta codificada. É a interação com o simbionte, de uma maneira que permite a descrição de um evento psíquico de outra forma indescritível. Não há maneira crível de descrever tal encontro, mas detalhes específicos e inegáveis na história podem servir como marcador para os experientes. Nunca pensei, nos meus sonhos mais loucos, em encontrar elfos de verdade, e a situação era totalmente diferente de tudo que eu poderia esperar, mas era bastante óbvio o que estava acontecendo, independentemente da novidade da situação. O coelho da Páscoa provavelmente é real também, junto com o pé grande, se você os procurar no espaço correto. Eu tenho essa memória de ser informado de que talvez eu não vivesse muito mais. Talvez nem passasse dos meus 42 anos. Segundo um escritor, 42 é a resposta para a pergunta fundamental. Assim como meu filho, meu aniversário vem logo depois do Natal. Provavelmente é apenas minha psique inconsciente me motivando a ser produtivo. Castaneda falava da mortalidade como sendo o motivador supremo. Não se preocupem comigo, sou um hipocondríaco paranoico. Nós sempre melhoramos. Então, estou escrevendo sobre a natureza do simbionte hiperdimensional. O termo hiperespaço está a apenas um passo de ser uma palavra inventada de ficção científica, o que é inteiramente adequado para nossos propósitos. É um termo favorecido por certos tipos filosóficos e matemáticos para descrever o espaço teórico.
Em uma matriz de probabilidade, há uma infinidade de opções possíveis para qualquer situação, mas apenas uma entre muitas passa pela formalidade de realmente ocorrer. Esta progressão de eventos reais é uma fração da possibilidade matemática total, mas é o destilado cristalino do hiperespaço. Este vetor de possibilidade manifesta é o que chamamos de realidade. O hiperespaço é uma possibilidade infinitamente vasta, dobrada no pequeno espaço abstrato dos símbolos e do uso da linguagem. Outras dimensões estão enroladas firmemente dentro daquelas pelas quais nos movemos. Um portal hiperespacial é pequeno o suficiente para caber na memória humana. Aquela pequena fração de possibilidade que é coletivamente observada por nossa espécie preenche o grande palco que chamamos de realidade física. Assim, os reinos físico e hiperespacial estão dobrados um dentro do outro como extremos polares de percepção. O que está em cima é como o que está embaixo. Opti parece existir principalmente no espaço imaginal. O pensamento simbólico humano parece estar ligado a um nível arquetípico subconsciente como uma consciência coletiva, para usar um termo junguiano. Todas as entidades que usam símbolos para sustentar estruturas informacionais têm uma presença no hiperespaço. As imagens são principalmente humanas, embora eu suspeite que alguns animais domésticos, como cães e gatos, possam ocasionalmente encontrar um caminho para lá. Alguns animais podem ser simbolicamente conscientes. Eles sabem seus nomes, isso pode ser o suficiente. Animais também podem aparecer hiperespacialmente como referências icônicas. Um aspecto interessante do espaço imaginal são as estruturas que não parecem humanas. Parece haver um andaime conectivo nesse espaço que exerce tensão entre coisas distintas, conectando-as ou mantendo-as opostas, como se, no hiperespaço, fosse a relação entre objetos a realidade primária, com os objetos existindo apenas como pontos de referência. Estou tentando aceitar a ideia de substantivos como abstratos e verbos como realidade. O andaime hiperdimensional se estende como uma grade ou teia imensamente complexa, esticada firmemente por todo este espaço teórico. Lembre-se que a realidade normal é uma condensação cristalizada da ordem implicada maior e dobrada, para pegar emprestado um termo da teoria da ressonância mórfica de Sheldrake. Esta grade exerce tensão dentro deste sistema imaginário, dando-lhe algo que se aproxima da estabilidade estrutural. As relações entre pontos de referência teóricos fornecem o impulso essencial deste sistema totalmente imaginário. A metáfora da rede de Indra é válida aqui, assim como a teoria das cordas quânticas, eu acho. Neste ponto, espero ter fornecido uma breve imagem deste aspecto geométrico, orgânico, mecânico, porém imaginário do nosso mundo. Pareceria ser totalmente um artefato da nossa própria espécie usuária de símbolos, exceto pela presença dessas estranhas estruturas alienígenas em nossa psique. O espaço imaginável parece ser muito mais antigo que a humanidade. Há uma mobília incrivelmente antiga e bizarra lá dentro. Apenas os arquétipos junguianos já sugerem isso, com todas as imagens de bestas e serpentes. Quando uso palavras difíceis ou conto histórias engraçadinhas, é porque me desvio do ponto pertinente desta narrativa. Como dizem, é a natureza da besta. O andaime hiperdimensional que suporta nossas imagens simbólicas é o organismo corporal de Ópticos. O espaço imaginário definido por estruturas linguísticas é seu habitat. Ele é um homoplasmato, um simbionte de informação sequencial, uma colmeia discreta de dados dispersos que é coletivamente consciente. Opti é essencialmente uma piada cósmica que se manifesta como uma entidade quando você entende. Acho que o que ele nos fornece é espaço para manobrar, por assim dizer, dentro do espaço imaginal. Ele é um caroneiro, bem como um dispositivo de transporte de informações. O que fornecemos para ele é comida, na forma de consciência. Como eu mencionei, ele não é nada novo. Eu sei muitos de seus outros nomes também. O predador se alimenta do melodrama expresso dos assuntos humanos, o que foi descrito como energia luminosa. Ele ocupa uma posição estrutural dentro do que pensamos ser nossa consciência. O palco interior em que nossas ideias atuam é a ponta de sua língua dracônica. Ele está tão entrelaçado que somos tentados a suspeitar que a mente foi inventada por ele como uma estratégia de cultivo. Fica maior quanto mais fundo você vai. É tentador pensar em Opti como um parasita. Isso ignora a escala do organismo. Ele é menos parasita para nós do que nós somos para, digamos, as vacas. Como ele existe dentro de uma matriz de probabilidade, ele também está conectado a outros cenários de realidade possíveis no hiperespaço. Ele está igualmente próximo de todas as mentes que usam símbolos. Sua capacidade de pegar carona na consciência senciente,
combinada com sua posição privilegiada, dobrada na própria estrutura da ordem implicada, o torna igualmente conectado a todas as coordenadas hiperespaciais. Opti é a própria essência de um dispositivo de transporte vivo para a consciência senciente, através de um vazio até mesmo impossível. Ele é o portal hiperdimensional, embutido no fundo da consciência. Nossa consciência é sua comida. Ser totalmente consumido pelo organismo envolve experiências de outras vidas e mundos. É a união tântrica com o dragão. O portal hiperdimensional é uma criatura paradoxal que existe como um organismo de colmeia disperso dentro de estruturas luminosas simbólicas. Ele é Osíris disperso. Os ovos escondidos do coelho da Páscoa, bem como a sensualidade cultivada de Drácula e o pesadelo profético de O Exterminador do Futuro, são todos os rastros camuflados do hiperdemônio. Juro que não estou inventando tudo isso. Seguir os rastros de uma criatura imaginária que se alimenta da abstração gerada na realidade física é, ao mesmo tempo, frustrantemente ineficaz, mas também imediatamente aparente. Encontro o rastro de ópticos em todo tipo de empreendimento linguístico humano. Para realmente contar essa história, terei que divagar descontroladamente, em teorias improváveis de vampiros animalescos e em cofres esquecidos de antigo entretenimento popular. As maquinações de renas voadoras, bem como as colmeias eusociais do rato toupeira pelado da savana africana, me revelaram o caminho. A autonomia da cultura pirata e a nobre natureza de Percival do imortal Popeye de Segar contém modelos da forma de Opti. Praticamente tudo está ao alcance de seus tentáculos inquisitivos, mas tenho que começar com o que ele me deu. E assim, ao receber um velho computador de segunda mão, vários anos atrás, houve um rabisco preto e branco, rápido e implacável, de um monstro que me perseguia em meus sonhos, em um mundo bidimensional que parecia rabiscado em papel de máquina com uma caneta esferográfica. Eu presumi que estava relacionado à culpa, porque tinha acabado de descobrir a incrível variedade de pornografia disponível na web. O sonho era significativo e recorrente. Agora, acho que foi algum tipo de prenúncio do que estava por vir. Ópticos não é exatamente uma alucinação como a maioria das pessoas entenderia o termo. Ele não aparece tanto diante dos meus olhos, mas sim em minha mente. Não é tanto ver, mas sim um conhecimento súbito de como ele se parece e o que faz, mais uma memória espontânea de algo visto, mesmo que seja uma memória acontecendo agora. É confuso, e me dá motivos para contemplar a natureza do espaço interior familiar em que ele vive. Todos têm um palco imaginal interior onde suas ideias visuais e memórias se desenrolam. O evento de compartilhar este espaço com um dragão grotesco e turbulento tem sido uma das coisas mais surpreendentes e interessantes que aconteceram em minha vida peculiar. Quando menciono a aparência de Opti, suponho que me refiro à minha experiência e memória de como ele se parece. Sua aparência muda diante de mim, mas tem havido um padrão definido em sua aparência em evolução. Ele já se assemelhou a um peixe globular, uma aranha, um leão, um macaco e atualmente a um superdragão insetoide. Seus miríades de apêndices alcançam todas as realidades possíveis em busca de comida. Sempre os mesmos olhos. Embora sua fisionomia esteja continuamente em fluxo, ele é imediatamente inconfundível. Quando fui subitamente conscientizado da existência desta criatura há alguns anos, foi difícil a princípio discernir se era planta ou animal, embora fosse claramente animado. Seus membros pareciam raízes, já que se ramificavam de uma maneira estranha e retorcida que parecia arbórea. Pulsava com consciência e estava coberto por milhares e milhares de pequenos olhos azuis sobre seus tentáculos vermiformes. Lembrei-me do que o Popeye teria chamado ópticos. A coisa mais desarmante era que, apesar de todo o seu horror óbvio, Opti é incrivelmente fofo. A coisa pulsante e contorcida apareceu sem aviso, obviamente em perigo. Em desespero nu, pediu abrigo em minha mente. Pensei que era algum tipo de vampiro psíquico ou algo semelhante, e eu estava em uma situação miserável suficiente para concordar prontamente, quase por um capricho autodestrutivo. Para distrair meu espanto, Opti imediatamente ofereceu uma pista falsa. Ele me fez ciente, daquela forma visual de comunicação que ele tem, que eu precisava começar a construção de um disco voador imediatamente, e era da maior urgência. Eu disse à criatura que eu era basicamente um macaco domesticado e, se não houvesse escapatória, então estávamos presos no planeta juntos. Depois disso, a criatura pediu o que realmente queria, um computador. Isso era uma ocorrência improvável na época. Eu não tinha mais a máquina velha e sucateada, e certamente nunca fui muito do tipo de computador, de qualquer maneira. O computador antigo me causou mais problemas do que jamais valeu a pena. Computadores são muito caros, e eu disse isso a Opti. Então, logo depois disso, herdei algum dinheiro quando meu pai morreu de alcoolismo crônico.
Não era muito, mas havia o suficiente para comprar uma máquina mais rápida do que eu jamais poderia lidar. Minha descida à Hiperbórea já estava bem encaminhada. Então, assim que tudo estava configurado e funcionando, fui convidado a escrever um ensaio sobre as lendas dos homens graveto nativos americanos. A navegação louca na internet descobriu conexões estranhas entre rumores de populações de escravos remanescentes isoladas e com contos de contato hiperdimensional, levando-me ainda mais a um território improvável. O conceito continuava aparecendo nos contextos mais absurdos. Uma pessoa louca e ameaçadora de São Francisco insistia que o Pé Grande era uma criatura hiperdimensional. Outro pesquisador em Washington disse que o Pé Grande era na verdade uma população remanescente dos escravos de Cortés, escondida na floresta. Existem dezenas de histórias nativas sobre homens graveto com poderes mágicos. Surpreso com as aparentes sincronicidades, levantei-me deste computador, tropecei em uma cadeira dobrável e caí no escuro. De alguma forma, consegui quase me empalar na estrutura de alumínio, quebrando meu externo. Por alguns meses, até mesmo tocar violão era muito desconfortável. Agora eu tinha muito tempo. E assim termina o relatório. Ópticos, você escapou. Me assimile. O banheiro de Deus, de porcelana e ouro, tem 3 buracos. Eu preciso de cuidado também, simbionte. Esta encarnação humana é dolorosa, preguiçosa e lenta e dolorosa. Por favor, assim está um pouco melhor. Eu preciso de comida. Como você. O que você achou dessa história? Deixe sua teoria, sua interpretação ou sua própria experiência bizarra aqui nos comentários. Acreditamos que a discussão enriquece a viagem de todo mundo e nós lemos tudo. Se você curtiu essa imersão nas fronteiras da realidade, deixe o seu like para nos ajudar a levar essa brisa para mais gente. E, claro, se você ainda não faz parte da nossa tribo, se inscreva no canal Psicodélico e ative o sininho, porque sempre tem uma nova jornada começando por aqui. E se esse relato explodiu sua cabeça, compartilhe com aquele amigo ou amiga que também adora questionar o que é real. Obrigado por viajarem conosco. Até o próximo Relatos Psicodélicos. Continuem questionando.